Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma atividade de fixação sobre o conteúdo que a gente viu anteriormente sobre associação de bombas. Então, a gente vai ter um exercício focado na associação de bombas em paralelo, que como a gente viu quando a gente vai priorizar o aumento da vazão, e a gente vai ter um exercício focado na associação de bombas em série, que é para dedicar um aumento da carga, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte: a instalação abaixo pode operar com uma ou duas bombas iguais em paralelo. Sua curva característica está apresentada abaixo. Então, a gente tem aqui o gráfico da curva característica da bomba quando ela estiver operando sozinha. Então, a gente tem aqui a curva de carga da bomba e as curvas de isoeficiência: 30, 50, 60, 70, 60, 50 e 30% de eficiência. Então, o eixo Y a gente tem a vazão da bomba, a carga adicionada pela bomba em metros, e no eixo X a gente vai ter a vazão da bomba em litros por segundo. Bom, considerando que a equação da sua altura manométrica seja H igual a H0 mais 60.000 vezes Q quadrado, onde H0 vai ser a carga estática da instalação, que é o quê? Que é a carga necessária quando a vazão for nula. E Q é a vazão dada em metros cúbicos por segundo. Então, o problema é que a gente determine a vazão de operação quando o sistema utilizar apenas uma bomba e a potência total consumida pelos motores em cavalos quando as bombas estiverem operando em paralelo. Então, dado a pressão 1 igual a 0,8 kgf/força por centímetro quadrado, peso específico do fluido vai ser de 1.000 kgf/força por metros cúbicos e a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, então a gente tem aqui a nossa instalação. A posição do reservatório de sucção está aqui em 0 e a posição do meu reservatório de recálculo, do nível, está aqui em 1. A gente tem a possibilidade de operar com uma bomba apenas, então nessa caixa aqui, quando estiver operando apenas com uma bomba, vai entrar, passar por uma bomba e ser recalcada. Ou a possibilidade de ser operada com duas bombas em paralelo aqui dentro também, onde a gente vai ter um aumento da vazão, como a gente vai poder perceber. Então, primeiro, a gente vai ver qual é a vazão de operação quando a gente estiver operando apenas com uma bomba. Então, vamos fazer o passo a passo aqui. O primeiro passo vai ser realizar a conversão das unidades para o sistema internacional. Então, a gente tinha lá que a pressão no reservatório é de 0,8 kgf/cm², a gente vai converter isso para Pascal. E o peso específico, nos dado em quilograma-força por metro cúbico, vai ser convertido para Newton por metro cúbico. Agora que a gente tem essas unidades todas no sistema internacional, a gente pode passar para a parte de calcular a altura estática do sistema. O que é a altura estática do sistema? O H0 vai ser a carga quando a gente tiver a vazão nula. Então, vai ser apenas a diferença de carga entre os reservatórios. A perda de carga não entra aí. Então, a diferença de carga entre os reservatórios vai ser a diferença de altura na posição e a diferença da carga de pressão entre os reservatórios. Como um dos reservatórios é aberto, atmosférico, essa parcela vai ser desconsiderada. E o outro reservatório tem a pressão P1 que a gente já viu. Então, a gente vai ver esse gradiente entre os reservatórios, e a gente tem que a diferença de altura é de 7 metros e a diferença da carga de pressão é de 8 metros, totalizando uma altura estática de 15 metros. Agora, a gente pode jogar esse valor na equação da altura manométrica total do sistema e a gente obterá a curva do sistema. Como que a gente faz isso? A gente vai apenas plotar o gráfico. Então, pegando aqui os valores de vazão em metros cúbicos por segundo, substituindo na equação, a gente vai obter os valores da altura manométrica da instalação, que é o que? É a carga necessária para levar o fluido de um reservatório ao outro a uma determinada vazão. E do lado aqui eu tenho essas mesmas vazões, porém convertidas para litros por segundo. Então eu vou plotar aqui um gráfico que tenha H e a vazão em litros por segundo, que é a carga do sistema, e a vazão aqui em litros por segundo. Bom, agora que eu tenho essa informação, que é a curva do sistema, para obter o ponto de operação e, consequentemente, a vazão de operação da bomba, a gente precisa cruzar as duas curvas. A curva da bomba, que é essa curva vermelha, com a curva que a gente acabou de obter, que é a curva da instalação. A curva da bomba já não nos é dada no enunciado, né, naquele catálogo. A única coisa que foi feita aqui foi jogar os pontos para o Excel. Então, aqui a gente tem os dados. Esse HB são os dados da bomba. Para cada vazão, qual é a carga que a bomba adiciona.
E para essas vazões aqui, eu vou pegar essa equação e vou verificar qual é a carga que o sistema demanda. Então, plotando esses dois gráficos em função da vazão, essas duas curvas em funções da vazão, a gente obtém aqui o ponto de operação. Se a gente olhar de perto, vai nos dar uma vazão de aproximadamente 9,7 litros por segundo. Então, essa é a vazão que a bomba vai operar sozinha na instalação que a gente viu anteriormente. Agora, o problema aqui é que a gente diga qual é a potência total consumida pelos motores quando as duas bombas estiverem operando em paralelo. Bom, então o primeiro passo agora vai ser obter os pontos para o sistema em paralelo. Então, como a gente viu na aula passada, como que a gente faz isso, né? A carga, gente, quando a gente está com duas bombas operando em paralelo, vai ser a mesma. Porém, para duas bombas iguais, a vazão vai se somar. Logo, se as duas bombas são iguais, a vazão vai dobrar. Então, agora, a única coisa que eu fiz foi manter os pontos aqui para duas bombas. Se a gente reparar bem, ó, a carga para uma bomba e a carga para duas bombas são os mesmos valores. Por quê? Porque a carga adicionada não vai mudar. O que vai mudar é a vazão. Como são duas bombas iguais, eu peguei aqui uma coluna onde eu simplesmente dobrei as vazões que estavam aqui para essa respectiva carga de uma bomba. Então, agora, se a gente pegar e comparar com essa tabela aqui anterior, se a gente olhar bem, essa aqui, desculpa, se a gente olhar bem aqui, ó, a carga da bomba vai ser a mesma. Porém, o que eu fiz aqui foi dobrar essa vazão, porque são duas bombas iguais. Então, a carga aqui é a mesma, porém a vazão está dobrada. Então, agora, se a gente plotar essa coluna aqui, que é a carga adicionada pelas bombas, e essa vazão sendo recalcada por elas, e cruzar agora com as curvas que a gente já tinha, o que a gente vai ter aqui? A curva amarela é a curva da associação das bombas em paralelo. A curva verde é a curva de uma única bomba, e a curva vermelha é a curva da instalação. Todas as informações que a gente precisa estão aí. O que falta agora é a gente retirar as informações desse gráfico. Então, se a gente olhar bem aqui, cada uma das bombas vai estar operando com 7 litros por segundo. Essa vai ser a vazão, adicionando uma carga de aproximadamente 27 metros, tá bom? E se a gente verificar por que isso? Porque aqui é o ponto de operação. Como cada uma das bombas vai adicionar a mesma carga, a gente vem horizontalmente aqui até chegar na curva da bomba. Como as duas são a mesma, são iguais, então a gente consegue obter essa informação. A vazão que cada uma vai operar e a carga que cada um estará adicionando, que é a mesma carga que o sistema total adiciona. O sistema, quando eu digo, é a associação em paralelo. Então, a gente retira essas duas informações, que cada bomba opera com a vazão de 7 litros por segundo e a carga adicionada pelas bombas vai ser de 27 metros. Agora, a gente vai voltar lá naquele gráfico que o enunciado nos deu, que é a curva da bomba. E por que eu estou utilizando novamente aqui? Para a gente poder verificar a eficiência com que a bomba vai operar. Para isso, então, eu vou subir uma reta aqui a partir da vazão de 7 litros por segundo. Eu verifico que está num ponto aqui bem próximo dos 70%, eu vou adotar que essa eficiência da bomba vai ser em torno de 67%. Bom, tendo esse valor em vista, a gente pode agora calcular a potência do motor elétrico. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que saber qual é a potência hidráulica dessa bomba, que é quanto que ela está entregando para o fluido. Para saber isso, a gente faz o produto do peso específico pela vazão, pela carga. E essa potência que ela entrega ao fluido seria igual à potência que o motor elétrico entrega à bomba, se a bomba tivesse 100% de eficiência. Porém, não é. Então, para que a bomba consiga entregar essa quantidade de energia para o fluido, o motor vai ter que entregar uma energia maior para a bomba, porque a eficiência não é de 100%, é de 67%. Então, para saber quanto de potência o motor terá de entregar para a bomba, a gente vai dividir essa potência hidráulica por 67%. Como a gente está dividindo por um valor menor que 1, né? Esse valor aqui, essa fração, terá um valor maior do que o da potência hidráulica. Então, dessa forma, fazendo essa conta, a gente vê que cada bomba
vai precisar de um motor injetando 3,8 cavalos aproximadamente de potência. Então, como a gente tem duas bombas, a gente precisaria um total de 7,6, aproximadamente 8 cavalos de potência para que essa instalação opere com duas bombas em paralelo. Tá bom? Então, nesse problema, a gente pode verificar o quê? Acho que o mais importante é a gente olhar aqui, ó, o cenário da instalação. Quando ela estiver operando com uma bomba, ela vai ter uma vazão aqui de aproximadamente 9, quase 10, né? A gente viu no exercício anterior, no item anterior, que era 9,7. Porém, se eu precisar aumentar essa vazão, eu posso realizar a associação em paralelo e a gente percebe que a vazão vem para 14 litros por segundo. A gente já percebeu também que a vazão não vai dobrar da vazão inicial. A gente já percebeu isso, que cada bomba que eu adiciono na minha associação em paralelo, quando eu olhar a vazão recalcada por cada uma das bombas, essa vazão vai diminuindo conforme eu tenha mais bombas associadas. A vazão total vai aumentar, porém a individual de cada bomba vai diminuindo. Isso a gente tem que verificar para que a gente não caia num ponto de baixa eficiência da bomba. Beleza? Bom, então nosso próximo exercício agora, esse a gente verificou a associação das bombas em série, agora a gente vai fazer um exercício para verificar a associação das bombas em paralelo. Bom, então o exercício nos diz o seguinte: quando a instalação abaixo opera apenas com a bomba B1, o reservatório de recalque estará submetido à pressão atmosférica e a altura manométrica total do sistema poderá ser calculada por H vai ser igual a altura estática mais 600.000 vezes a vazão ao quadrado. Então a nossa instalação está aqui. Quando operar apenas com a bomba B1, ele vai succionar o nível do reservatório de sucção, aqui está em 1, vai succionar desse reservatório e passará reto aqui para o reservatório de recalque. Porém, caso o reservatório de recalque esteja submetido a uma pressão de 3,6 kgfm por centímetro quadrado, será necessário acionar a bomba 2, que é igual à bomba 1, para operar em série. Quer dizer o quê? Que quando a pressão aqui for de 3,6 kgf por centímetro quadrado, a bomba 1 não terá, vamos dizer assim, força suficiente para empurrar o fluido, para recalcar o fluido até esse reservatório. Então, eu vou precisar de adicionar mais carga para que isso aconteça. Então, para isso, agora o fluido será recalcado pela bomba 1, essa válvula aqui vai ser fechada e essa válvula será aberta. E agora o fluido recalcado pela bomba 1 será admitido na bomba 2. Dessa forma, haverá uma maior adição de carga ao fluido para ele ser recalcado para o reservatório até atingir o nível 2 aqui. Bom, então os dados que a gente tem são os pesos específicos, diâmetro de tubulação, fator de atrito e os comprimentos equivalentes que a gente vai precisar usar. Aqui a gente também tem a curva da bomba, as isoeficiências aqui da bomba também, e a gente também tem aqui a curva do NPSH requerido, porém eu não vou entrar aqui nessa parte no detalhe de cavitação. Isso aqui eu vou deixar para a gente discutir depois. E o que o problema quer? A potência da bomba 1, quando ela operar sozinha, então qual vai ser a potência aqui consumida pelo motor elétrico para essa bomba operando sozinha, a vazão que será recalcada quando o reservatório for pressurizado. Isso quer dizer o que então? Quando ele for pressurizado, a gente vai ter a operação das bombas em série. Qual vai ser a vazão desse sistema então? E a potência total consumida nesse caso. Bom, então vamos lá. Novamente, a gente vai começar fazendo o tratamento das unidades, convertendo tudo para o sistema internacional. Então já vamos converter a pressão que está em kgf por centímetro quadrado para pascal e o peso específico em kgf metro cúbico para newtons por metro cúbico. Então, igualzinho no exercício anterior. Novamente, agora também a gente vai calcular a carga estática, como no primeiro caso, antes de haver a necessidade da associação em série, os dois reservatórios são atmosféricos. Então, a carga estática será apenas a diferença de altura entre eles. Então, dessa forma, aplicando na equação, a gente tem que a altura manométrica do sistema vai ser dada por 14 mais 600.000 vezes a vazão ao quadrado. Novamente, a gente vai plotar esse gráfico. Então, a gente vai pegar aqui as vazões e vamos aplicar as vazões aqui nessa equação. E a equação vai nos retornar qual é a altura manométrica total do sistema para cada uma das vazões.
Relembrando, é sempre bom falar isso, né? A altura manométrica do sistema, então, o AMT do sistema, nos diz qual é a carga necessária para levar um fluido do reservatório de sucção ao reservatório de recalque a uma determinada vazão, beleza? Então aqui a gente consegue, tendo essas informações, a gente consegue construir o gráfico de AMT do sistema, onde a carga aqui está em metros, a vazão aqui embaixo em litros por segundo, e agora a gente vai precisar cruzar as informações da bomba com a instalação, igual a gente fez anteriormente. Então aqui em vermelho a gente tem os valores da MT da instalação, e aqui em verde a gente tem os valores da curva da bomba que nos foi dado também no enunciado. A única coisa que eu fiz aqui também foi transcrever os valores daquela tabela jogando-os para o Excel. Então a gente tem os valores de carga aqui para uma determinada vazão e a altura manométrica do sistema calculada para esses mesmos valores de vazão. Cruzando essas informações aqui, a gente vai obter o ponto de operação, que vai nos entregar que a vazão do sistema vai ser de aproximadamente 5,7 litros por segundo e uma carga adicionada de 33 metros. Tendo essas informações, a gente vai olhar aqui no diagrama da própria bomba, do catálogo, para quê? Para a gente poder pegar a eficiência com que ela vai operar. Então, para uma vazão de aproximadamente 5,7 litros por segundo, essa eficiência vai ser de aproximadamente uns 42%. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, essa central é de 50, essa segunda linha aqui, desculpa, essa central é de 60, essa segunda linha aqui é de 50 e essa aqui é de 40. Então, ela está um pouco à frente da linha de 40% de eficiência, vamos assumir que está com uma eficiência de 42%. Bom, então agora a gente vai refazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior para calcular a potência. A gente vai calcular a potência hidráulica e vai dividir pela eficiência da bomba. Dessa forma, a gente vai obter qual é a potência que o motor elétrico vai consumir, que vai dar de aproximadamente 6 cavalos. Bom, por quê? Peso específico a gente já nos é dado aqui, ó, no início. E a carga e a vazão de operação estão obtidas através do ponto de operação do sistema. A eficiência foi retirada do gráfico aqui, então assim a gente consegue calcular qual é a potência consumida pelo motor elétrico. Bom, o segundo passo do exercício vai ser calcular qual é a operação com as duas bombas em série. Quando eu digo operação, a gente vai determinar qual é a vazão de operação, qual é a potência consumida nesse caso. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que começar corrigindo aquela equação da carga que nos é dada. Porque se a gente olhar aqui, o trecho por onde está passando agora é outro. Então, eu vou adicionar a perda de carga desse trecho aqui. Então, a gente vai usar aqui a fórmula de Darcy com um comprimento equivalente aqui no meio. O fator de atrito já nos é dado, comprimento de tubulação, as cotas estão todas no desenho, diâmetro nos é dado. A velocidade vai ser uma função da vazão, né? Vazão sobre área. Então, conforme eu variar a vazão aqui, eu vou variar a velocidade aqui. Se eu dividir a vazão pela área, eu vou ter a velocidade. A gravidade também nos é dada no enunciado. Então, tendo todas essas informações, a gente novamente pode traçar a curva da altura manométrica do sistema, agora operando com duas bombas em série, vou chamar de H2. Então, para cada vazão, eu venho, substituo o valor de vazão aqui, nessa equação, e vai ser retornado aqui o valor da altura manométrica do sistema. Então, posso fazer isso para vários valores de vazão. Dessa forma, eu construo a curva do sistema, do novo sistema, né? Bom, o próximo passo também vai ser o mesmo. Eu vou ter que cruzar as informações, só que agora eu vou ter que construir a curva do sistema operando em série, das bombas operando em série. E como que eu faço essa construção? Bom, se para a associação em paralelo eu mantive a carga e dobrei a vazão, para a associação em série é o contrário. Por quê? Porque a vazão, quando ela sai de uma bomba, vai ser a mesma que vai entrar na outra, né? O fluido sai da bomba e entra na outra. Então, a vazão das bombas vai ser a mesma. Porém, agora a carga vai ser dobrada, porque as duas bombas são iguais. Eu somaria, né? Como eu vou somar duas coisas iguais, eu vou dobrar a carga. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para uma bomba, para essa vazão, a vazão é de 50,4, 50,45 para ser mais exato, né? Quando for duas bombas associadas em série aqui, a vazão vai ser a mesma, porém a carga vai dobrar. Então a única coisa que eu fiz aqui foi o quê? Foi dobrar toda essa coluna.
Se a gente reparar aqui na coluna da direita, são os valores da coluna intermediária dobrados para as mesmas vazões. Então, dessa forma, a gente consegue obter aqui a curva dessa associação de bombas em série, que é essa curva lilás aqui. A curva vermelha é a nova curva do sistema. Repara que como a carga aumentou, a carga estática, principalmente, né, que aumentou a pressão no reservatório, então, olha só como é que uma bomba sozinha ela não conseguiria operar. Ia operar aqui numa vazão muito baixa, numa faixa de eficiência muito baixa, que é contraindicado. Você ia operar, ia ter recirculação, poder ter o aquecimento do fluido ali, então não é bom operar nessa zona aqui de baixa vazão, baixíssima vazão. Então, dessa forma, agora, olha só meu novo ponto de operação, vai ser onde as duas vão se cruzar aqui. Então, agora, eu consigo obter as informações do meu ponto de operação, de vazão e carga. Então, tenho agora uma vazão de 5,4 litros para uma carga adicionada de 70 metros. Bom, com essas duas informações, a gente vai voltar naquele passo que é de verificar a eficiência com que cada uma das bombas vai estar operando. Se a gente tem que a vazão do sistema é de 5,4 litros, a vazão com que cada uma das bombas vai operar, já que estão em série, também é de 5,4 litros. Então, a gente vem aqui e pode verificar que a eficiência vai estar algo em torno dos 45%, que vai estar aqui praticamente no meio certinho entre a linha de 40 e a linha de 50. Bom, daqui para frente, a gente vai repetir o passo que a gente verifica que a potência hidráulica, já que temos a carga H, a vazão Q e o peso específico γ, temos a eficiência, conseguimos achar a potência de cada um dos motores elétricos. A potência total, já que são dois, vai ser o dobro disso. Então, nessa situação, haverá um consumo de 11 cavalos de potência. Tá? Então, gente, agora esse exercício aqui que a gente verificou a associação em série, também é muito importante a gente analisar as curvas. Então, a gente tem aqui a curva verde para uma bomba. Para obter a segunda, a gente simplesmente vai adicionar duas vezes o valor, né? Se para 1 litro por segundo a vazão era de aproximadamente 50, para 2 vai dobrar esse valor. Então, a gente vai sempre dobrando esse valor para cada uma das vazões e a gente vai obtendo a curva da associação do sistema em série, das bombas em série. Beleza? Então, se a gente verificar aqui, ó, nosso ponto de operação tem uma determinada vazão, e qual vai ser a vazão que cada bomba vai operar? A mesma. Só a gente descer reto aqui, esse aqui vai ser o ponto que cada bomba vai operar. Tá bom? Bom, gente, então, com isso a gente tem nossas atividades de fixação sobre o conteúdo de associação de bombas. Beleza? E o próximo tópico que a gente vai trabalhar vai ser bombas de deslocamento positivo, que o que a gente trabalhou até agora foram as bombas centrífugas. Beleza? Então, eu encerro aqui. Valeu!